E, por favor, Rodrigo, agora para falar para a gente sobre a FAPES. Obrigado. Boa tarde, muito boa tarde. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, prazer. Primeira vez que eu estou tratando desse tema, não sou engenheiro de materiais, engenheiro ambiental, né? Então eu vou me ater ao papel da FAPES. É um prazer estar com o Marcos e com o Bruno aqui. Muito bem, eu tô, como eu falei na abertura ontem, né? Aí eu vejo do lado da FAPES esse tema como um grande desafio, mas uma oportunidade, né? Eu não sei se o Peter já falou, mas quem vai resolver, quem vai botar para frente esse plano são essas pessoas aqui, não é isso? A gente cria, né? Cria a dificuldade e o pessoal traz a solução, não é isso? Muito bem. Eu quero usar a palavra, pensando do lado da oportunidade, a palavra protagonismo, quer dizer, é uma oportunidade, como foi dito por você, né? O Espírito Santo saiu na frente para mobilizar, né, a sociedade capixaba para elaborar um plano desse, e também tem todas as condições de sair na frente como protagonista nas soluções que estão sendo apresentadas nesse plano. Né, o momento é agora. Não sei se eu estou muito longe aqui, vamos ver. Ixi. Tem que estar pertinho? Ou não estava ativo? Tá ok? Estava assim? Vou ficar perto de vocês aqui, valeu. Então eu vou falar rapidamente das metas, e aqui metas é num contexto muito mais amplo, tá? Quais são as metas para o desenvolvimento da pesquisa e da inovação no Estado, e obviamente isso vai chegar nesse tema que foi colocado, quais são as ações que a gente está desenvolvendo enquanto FAPES, e o papel da FAPES. Aí eu cito o papel da FAPES como, digamos assim, nós, se não tiver ICT, instituições de ensino e pesquisa, se não tiver empresa, todo o nosso trabalho vai ser em vão. Porque o que a FAPES faz é executar ações de fomento. E eu preciso, do outro lado, ter empreendedores motivados, pesquisadores motivados para encarar esses desafios. Então, assim, o trabalho da FAPES, na verdade, é um trabalho para todo o ecossistema, né? Esse é o processo natural nosso. Por que eu acho importante metas, né? Para traçar um plano de voo, tem que saber para onde eu vou, não é isso? Então, não é a primeira vez que eu trago isso para vocês, né? Mas o Estado do Espírito Santo não tem só o plano de descarbonização como um compromisso, mas também se colocar entre os melhores, os principais estados do Brasil no ranking de inovação. E para cumprir essa meta, por sinal teremos novidade no mês de agosto, o governador vai para Brasília receber num grande evento, né? Muito provavelmente o Espírito Santo vai melhorar posições, tá? Enfim, isso é importante. A gente estava vindo lá de trás, não éramos os primeiros lá, 17º, 16º, 14º, estamos avançando, e no ranking geral nós estávamos em 9º, 10º, estamos chegando agora entre os 6, 7 primeiros. Então a dinâmica é importante para nós, né? Porque isso ajuda até a mostrar que o Estado do Espírito Santo é um excelente parceiro, né? Então, com relação à inovação, o investimento para poder, por exemplo, atender esses desafios aí, ele tem que cumprir, ó, todos aqueles itens ali. Tem que ter, obviamente, volume de recursos para fazer pesquisa e desenvolvimento, como o Marcos colocou, a parceria ganha-ganha, né? O Estado entrando, a empresa se beneficiando e a sociedade capixaba sendo o principal, né, a ganhar com isso. Informação, comunicação, patentes, bolsas de mestrado e doutorado, pesquisa científica, empresas de alto crescimento e empreendimentos inovadores. São esses indicadores que geram o nosso pilar inovação, que nós olhamos com atenção e queremos melhorar. Para esse pilar inovação, eu tirei aqui do ES 2030, foi falado na abertura que nós, né, pelo próprio Álvaro do Bock, estamos trabalhando no ES 500, né? Mas está vigente ainda o ES 2030, e para atingir aquela meta nós temos, por exemplo, no plano, uma política estadual de inovação alinhada às potencialidades locais e tendências de CIT no mundo. Por exemplo, esse tema é uma tendência no mundo. Por sinal, eu estava fazendo uma agenda com a Instituto Mini Telecom, que é onde o Bruno estudou, né?
E eles fizeram para mim, o planejamento estratégico deles é transição energética, transição ecológica e transição digital. Parece que todo mundo está colocando, muda só a palavra, o termo que eles adotam, né? Mas o significado é o mesmo, né? Percebe que isso é uma tendência, né? Eu citei a França como exemplo, mas vale para outros países. Cooperação e integração em CT e empresa. Então, eventos como esse, com a participação do MCE, é fundamental. Não dá como... FAP sozinho não consegue nada, a empresa sozinha não vai conseguir avançar, a academia, então a gente tem que estar todos, né? Então, parabenizar por essa iniciativa, por isso. E o desenvolvimento de redes de ciência e tecnologia em sinergia com potencialidades regionais, a gente entende que soluções como essa, a gente vai precisar de vários atores, não só capixabas, precisamos de atores de outros estados, né, que tenham problemas comuns aos nossos, ou empresas que atuam em vários estados. Para pegar o exemplo da Arcelor, a gente pode ligar estados, né? Até hoje eu estou tentando o retorno da diretora técnica lá do Ceará, mas a gente pode unir estados por questões comuns, podemos, questões ambientais, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, questão de Mata Atlântica, enfim, né? E o último, implantar centros tecnológicos para a produção e transferência do conhecimento. Aqui nós olhamos o centro tecnológico muito mais com uma visão, não uma estrutura física, mas um grupo, né? Um ambiente, pode ser uma visão virtual, uma plataforma, para a gente poder sinalizar que o Espírito Santo tem potencialidades em alguns temas. A gente precisa mostrar isso, né? Com relação à sustentabilidade, aí o Bruno já falou muito bem, eu tirei lá do plano, Bruno, também tive Neival, fiz uma agenda com ele, ele me passou o material, né, para estudar, né? Muito bem, eu fiz meu dever de casa aqui, depois o Bruno me avalia se... Eu identifiquei 4 abordagens, né, do que ele falou: minimização, aumento de eficiência, compensação e remoção e captura, e aquela meta de neutralizar até 2050, certo? Muito bem. Dentro desse plano, e aí tem algumas informações que nem todos têm acesso, que são as ações, que o Bruno citou também, que estão em fase. O que eu fiz? Eu fiz um levantamento das ações que têm conexão com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá bom? E cada uma dessas ações estão conectadas a alguma daquelas abordagens: minimização, aumento de eficiência, compensação e remoção. Então, na fala do Marcos, por exemplo, entrou a captura, que está lá embaixo à direita, né? Na apresentação do Bruno, a gente viu florestas comerciais e Mata Atlântica. Esses 3 atuam juntos para solucionar uma daquelas abordagens lá, né? A parte de eficiência, eu destaquei para P&D, né, eficiência nas edificações e eficiência energética. O setor de transportes, P&D e mobilidade inteligente. E o primeiro item, minimização das emissões, eu identifiquei hidrogênio, e o mais completo, é o que tem mais ações previstas, é o de energias renováveis. É impressionante como energias renováveis, lá fala inclusive, você praticamente montar um ecossistema todo, trabalhar formação, P&D, desenvolver novas empresas, arranjos, ambientes promotores de inovação, hubs, tudo, né, o plano prevê lá, tá? Então, aí eu trago uma reflexão para vocês. Na abertura de ontem, o presidente da FIM estava aqui também, parabéns por ter conseguido trazê-lo. Ele colocou as preocupações. E de fato, para mim está muito claro, eu como engenheiro, que esses temas vão ser resolvidos talvez muito mais por novas empresas do que com as empresas que estão aí. Elas vão precisar, as grandes empresas ou as médias, do apoio dessas novas, com essa mentalidade. É igual a onda da indústria 4.0, a gente trazia essa temática para discutir com as empresas, que atendem fornecedores da Arcelor, por exemplo, e eles falavam que não, eu preciso de soldador, não quero saber de indústria 4.0, realidade virtual, IA, eu quero o soldador. Você resolve para o soldador? Eu preciso de alguém para controlar uma máquina grande. Entende? Percebe? Então a gente vai precisar estimular, na verdade, uma nova geração de empresas, Inditex, que entram já nesse contexto, né? Muito bem, e a FAPES nessa história?
é que de novo, repetindo, nosso papel é promover ciência, tecnologia e inovação, e eu destaco ali por meio de parcerias e ações de fomento. Sem a parceria, a FAPES não entrega resultado. A gente precisa dos parceiros, né? E conhecimento e inovação como pilar, tá bom? Aqui eu trouxe um pouco, um conjunto de ações que eu particularmente estou diretamente envolvido. O que a FAPES faz é muito mais do que isso, mas o que eu estou diretamente envolvido envolve ações no nível estadual, nacional e internacional. E eu queria destacar o seguinte, SEAG e SEAMA, tenho colegas aqui, né? Se a gente for compilar a quantidade de ações que eles estão desenvolvendo no tema, a gente já pode dizer que estão em andamento ações para atender o plano, com certeza. A gente só precisa parar em algum momento e compilar isso, né? E, por sinal, o secretário ontem, o Felipe Rigoni, me ligou várias vezes que eles têm 4 ou 5 ações para a gente lançar, editais, etc. Logo, esse nome Economia Verde e Azul, por sinal, é o nome até de um futuro edital que nós iremos lançar, né? SEAG é a mesma coisa, porque a SEAG olha como combinar. Aquilo que o Marcos falou é um problema do agricultor também. Eu preciso produzir, mas respeitando o meio ambiente. Uma coisa não pode atrapalhar a outra também. O respeito não pode atrapalhar a produção, senão inviabiliza o negócio. E a SEAG está muito empenhada nisso. Com a SEAG a gente fechou um convênio com o Instituto Italiano. Primeiro convênio internacional desse ano, estamos recebendo recursos em euros para ajudar agricultores, em parceria com a SEAG, a se preparar para enfrentar as barreiras que estão sendo colocadas pelos clientes europeus, né? Ok? Então isso aqui, eu não vou falar cada um desses pontos, mas tudo isso aqui que a gente está envolvido diretamente é de uma certa maneira para criar ações de apoio, por exemplo, ao que está sendo previsto no plano de descarbonização. E como é que a gente entende, FAPES, desenvolver o protagonismo, né? Vamos olhar como essa oportunidade de nós sermos protagonistas. Então, no campo científico, estamos intensamente trabalhando na agenda de internacionalização. É importante conectar pesquisadores capixabas com o mundo. Atuação em rede de pesquisa nacional e internacional, eu falei ontem, nós lançamos um workshop, queremos ver vários INCTs capixabas. Existem 204 redes de pesquisa no Brasil e 0 com presença de capixabas oficialmente. Os capixabas se conectam aos pesquisadores de outros estados, mas não levam o Espírito Santo, né? E capacitação, atração e fixação de talentos. Esse é um grande desafio, porque vai precisar de muita gente para botar esse plano de pé, né? E o protagonismo de inovação, mais ou menos, segue a mesma ideia da internacionalização. Nós estamos com vários editais pensando em conectar ecossistemas internacionais. O edital Tecnova que a gente lançou com o governador na quarta-feira passada tem uma etapa de internacionalização. Parceria em startups, que a gente fechou agora o edital, está numa fase de avaliação de mérito. Várias parcerias entre startups capixabas e startups europeias e de outros locais, né? Estados Unidos também. Então esse movimento não pode parar. O Espírito Santo, para ser protagonista, ele tem que saber se relacionar com outros países. E fecho aqui de novo, capacitação, atração de talentos. Vai ser a mesma coisa, tanto para inovação quanto para pesquisa, né? Muito bem. Como é que a gente consegue, né, o sucesso desse plano? O plano, uma vez elaborado, o Bruno apresentou, é só montar na bicicleta e seguir em frente, não é isso? Não. Eu trouxe isso na outra apresentação aqui. Na verdade, a gente tem um plano, mas o desafio é, como o Marcos falou, né, tem situações que a gente não sabe como resolver, né? Então, eu elenquei ali, isso aqui eu tirei de um review sobre parques tecnológicos. O que é indicador, o que indica, né, requisitos para o sucesso das startups, né? Fomento, infraestrutura, pessoal qualificado, colaboração e conhecimento do ambiente de negócio. A gente precisaria considerar cada um desses itens quando estiver trabalhando nossas ações. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que nós podemos, com a FAPES, com o apoio da FAPES, SECT, Governo do Estado, fomentar e minimizar o risco, né, do Vale da Morte ali, né?
Aí que eu começo com algumas informações importantes para o nosso ecossistema, né? Algumas delas até a gente teve a ocasião de falar no MCI, né? Primeiro, sobre fomento. Fomento não vai faltar. Então, os editais da FAPES, os editais da FAPES Sect MCI, que a gente apresentou lá naquela reunião, precisa homologar no diretivo, que são vocacionados para inovação, os editais com a SEAG e SEAMA. Não vai faltar editais, né, para desenvolver P&D nos temas e inovação. Com relação à infraestrutura, recebi a FINEP semana passada e eles falaram que está quase pronto o edital de parques tecnológicos, que vai ser lançado esse ano para os estados que ainda não foram contemplados com esse fomento. Então o Espírito Santo é um deles. E existem 3 níveis de parque, então o Espírito Santo pode entrar nesses 3 níveis: concepção, implantação e expansão, né? Podemos ter 3 propostas capixabas captando recursos nesse. E eu pedi para eles, né, para a FINEP tratar com carinho o André, que é o novo superintendente, né, que cuida desses editais. Pessoal qualificado. Nós estamos fechando uma parceria com o CNPq, eu levei isso para a agenda do MCI de primeira mão, primeiro eu levei lá para o MCI conhecer, né? O RAI e o MAIDA, é importante vocês participarem, né? Na conversa com o MCI, eles concordaram que no caso específico do RAI, se tiver proposta capixaba, com mérito, eu vou trazer para o MCI avaliada a gente fazer fomento com recurso capixaba para as propostas com mérito. E para quem é esse fomento? Para empresas, pesquisadores, alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, atuando em projetos inseridos nas empresas. A gente está formando talentos e fixando eles para atuar em projetos aqui. E o Nova Talentos é um que já foi aprovado, que vai ser lançado, se não me engano, pelo IEL, se a Lorena não tiver aí na memória aí, foi também recurso nosso, em parceria com o IEL, será lançado Nova Talentos, que está mais ou menos essa mesma característica. E colaboração com parceiros, o Nova Economia Capixaba, que é um edital novinho, que está em construção, vai ser ainda elaborado, detalhes, compartilhado com o MCI, a gente apresentou inicialmente só a proposta, esse aqui de fato para botar os parceiros juntos. 5 minutos, tá. Então como deu 5 minutos eu não vou falar quase nada dos editais, deixo a curiosidade para vocês, mas isso aqui é a imagem, a gente apresentou isso lá no MCI. Para a inovação funcionar tem que ser uma trilha. A inovação não é uma ação isolada, é um percurso que precisa de fomento, então a gente vai fomentar agora com essa trilha montada, né? Editais, alguns de vocês já conhecem, toda essa trilha, seja da ideia, né, validação dela, desenvolvimento, ação. Então, assim, recurso não vai faltar e oportunidade para trazer interessados a começar a trabalhar aqui no Espírito Santo, tá? Uma novidade que eu trago, que eu apresentei no MCI, né, é esse Nova Economia Capixaba. O que eu posso falar aqui é só a ideia do edital, porque o edital ainda não está pronto, mas foi feita a proposta de 2 eixos, e um dos eixos está diretamente relacionado com o que a gente está conversando aqui. Tá? E o modelo dele é um modelo de contrapartida econômico-financeira. Todos os parceiros colocam recurso, seja econômico, seja financeiro. Todo mundo. Ou seja, se de fato é um bom projeto, as instituições vão se esforçar para colocar ele em prática, né? E encerro aqui, nesses minutinhos finais, esse protagonismo capixaba só vai acontecer se a gente trabalhar em parceria. Conversando com outros estados, eles não têm a vantagem que o Espírito Santo tem. Nós somos um estado menor que Rio, São Paulo e Minas em termos de população, instituições. Nós todos nos conhecemos. Isso era para ser um diferencial. A gente tem que colocar as diferenças de lado, no sentido, aquela que gera, né, briga, e pegar as diferenças como riqueza para fazer a inovação acontecer, né? Porque a gente tem tudo, esse é um diferencial do nosso estado. O governo está alinhado com temas, e CT se relacionam bem com o governo. As empresas conhecem como funcionam os nossos processos, tem tudo para dar certo, né? E aqui eu destaco, é um ganha-ganha para todos. Aqui são as vantagens para cada um. Para o governo, um estado competitivo, crescimento econômico,
né? Uma economia baseada no conhecimento, que é o que nós queremos para poder superar os desafios de ser uma economia baseada em commodity, né? Para as empresas, acesso à pesquisa na fronteira do conhecimento, custos e riscos compartilhados, acesso a especialistas em infraestrutura, capacitação. E no caso das nossas instituições de ensino e pesquisa, eu tenho casos reais, né? Eu me conecto com problemas reais. Acesso ao fomento, seja público, seja privado. Acesso à infraestrutura, porque a infraestrutura pode ser compartilhada, né? Avaliação do impacto, uma coisa bacana do trabalho que todo pesquisador procura, às vezes se o que ele está fazendo vai gerar impacto na ponta. Lá na FAPES a gente começa a ver isso acontecer em alguns casos, né? Quando o pesquisador se conecta a uma startup, recentemente o colega da elétrica, eu fiz respondi uma matéria sobre uma tecnologia que da pesquisa foi para startup, o pessoal que trabalha com robótica, o pessoal que trabalha com... São tantos temas na área do gengibre, que eu falei recentemente, tanto trabalho bacana, né? Isso só acontece graças à conexão de todos nós, né? E o ambiente de negócio, que é a parte mais frágil da academia, né? E governo aí tem que ver as empresas nos ajudar a transformar isso tudo em negócios e trazer riqueza para o Estado. Então é isso, né? Deixei o MCI no meio ali, porque é o que nós temos que valorizar o que nós temos, né? Era isso, pessoal, obrigado. Obrigada, Rodrigo. É isso, é sobre cooperação, acho que fica muito claro, a gente tem um plano muito importante de referência, então é muito importante agora trabalhar para disseminar essa informação, tanto das empresas, a partir das empresas de referência e suas cadeias, quanto a partir principalmente da academia e dos pesquisadores, como puderem se envolver cada vez mais na inovação e nas novas ações, novas empresas, novas estratégias para colocar esse plano em prática. Então, é isso, temos uma missão pela frente. Cidade da Inovação.